Livro de Daniel, capítulo 5. O banquete do rei Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que lê o que está escrito na parede e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr do pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque esse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas
tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros, mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestisse Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Pai nosso que estais nos céus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, neste momento, a permissão, eu e essa grande quantidade de pessoas que participam a cada noite desta corrente de oração, nós nos colocando neste momento de joelhos, na presença santa e gloriosa do Senhor, presença santa, porque o Senhor é um Deus 3 vezes santo. Por isso, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. E é com temor, com tremor, que nós nos colocamos nesta posição, nesse momento, para que nós possamos exaltar, glorificar o santo nome do Senhor neste momento, adorar o santo nome do Senhor nesse momento. E é por esta razão que nós estamos aqui, Senhor Deus, nos regozijando, nos alegrando, aprendendo com a santa palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos enriquece, e nós queremos agradecer por este texto bíblico que está escrito no livro do profeta Daniel. Nós agradecemos pela grandiosa lição, pelo grandioso aprendizado que o Senhor nos possibilitou a todos nós nessa noite, porque nós aprendemos com a palavra, nós nos fortalecemos com a palavra, e a palavra vai nos trazer as experiências contidas nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus vai nos advertir e vai nos dizer: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso, Senhor, a palavra do Senhor tem um papel importantíssimo e fundamental nas nossas vidas, porque ela que nos fortalece, ela que nos ensina, ela que nos aponta o caminho que nós devemos seguir, Senhor. Por isso nós precisamos a cada noite estarmos aprendendo, recebendo o alimento tão substancial da parte do Senhor, que é o livro santo, que é a Escritura Santa, a Escritura Sagrada. Nós queremos todos nesse momento, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo este dia e já parte dessa noite, agradecer porque não nos faltou o pão, não nos faltou a água, não nos faltou a vestimenta, não nos faltou a proteção. Sim, Senhor Deus, a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para que nos proteja, para que nos dê livramento e nos livre das ações malignas de Satanás.
Satanás, o inimigo das nossas almas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de provisão, é um Deus que cuida a cada instante de nós, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus, e nós somos bem-aventurados por causa disso. E a palavra vai nos assegurar que o Senhor nos amou primeiro. Senhor, antes que nós amássemos ao Senhor, o Senhor já nos amou primeiro. Por isso, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, a palavra vai dizer, segundo o relato de João, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor deu o seu próprio Filho para nos resgatar da condenação do inferno, porque tínhamos, Senhor, segundo a palavra do Senhor, uma sentença de morte sobre as nossas cabeças, uma sentença de condenação eterna, que é a morte eterna, que é a separação definitiva da presença do Senhor. E é assim que estão, segundo a palavra do Senhor, todos aqueles que ainda não tiveram um encontro de salvação com o Senhor Jesus, e que cada um que está participando dessa corrente de oração possa aproveitar essa oportunidade nesta noite para confessarem os seus pecados e se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para o Senhor Jesus. A palavra vai nos dizer, lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, nos perdoa por todos os nossos pecados que tenhamos praticado contra a santidade do Senhor nesta noite, contra a santidade do Senhor Jesus nessa noite, nesse dia, contra a santidade do Senhor, o Espírito Santo, durante este dia e noite. Nos perdoa, Senhor Deus, nos reconcilia aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, que o Senhor possa nos reatar, o Senhor possa nos aproximar novamente, Senhor Deus, para que tenhamos comunhão permanente com o Senhor, para que nós possamos herdar a vida eterna, porque não podemos perder, Senhor, a vida eterna, não podemos perder a salvação. Na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, a palavra vai dizer o seguinte: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? É verdade, Senhor, é verdade, a salvação é um dom maravilhoso, é o maior dom que o Senhor pode dar a qualquer ser humano, é a salvação das suas almas, para viverem a vida eterna ao lado do Senhor Jesus, para que não sejam condenados ao lago de fogo, que é o inferno, que é o local reservado para todos aqueles rebeldes que não aceitaram ao Senhor Jesus como Salvador. Que muitos dessa noite, Senhor, não só entre nós, mas no meio de toda a nossa parentela e aqueles milhares que virão a nos ouvir a partir dessa gravação dessa noite, que possam aceitar ao Senhor Jesus como Salvador das suas almas e possam se render a Jesus e possam obter a salvação e terem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, o livro dos salvos, Senhor Deus, para que nós possamos ser chamados, Senhor, para aquele grande banquete nos céus, que são as bodas do Cordeiro. Ó Deus amado, nos guarda durante toda essa noite, nos proteja de todo o mal, Senhor Deus, nos dá livramento, que o Senhor possa, na bondade e misericórdia do Senhor, dar ordem aos seus anjos nessa noite, para que nos proteja e nos guarde durante toda essa madrugada. E nós queremos todos juntos, nesse momento, numa única voz, dizer: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.